Olá, boa tarde. Sou Marco Antônio e venho aqui gravar um pequeno vídeo como atividade individual referente ao semestre 2020.2. Sou estudante do curso Bacharelado em Administração na Unidade de Ensino UNEF-EAD, aqui em Feira de Santana. Pois bem, peço permissão à professora, mas como o enunciado fala, o filme Preciosa é uma história de esperança. Permite identificar representações do corpo gordo e negro, de rejeição e preconceito, o desejo de ser bela e famosa, de valorização do próprio corpo e de sua beleza. No filme, a violência sexual tem caráter difuso, pois a mãe da protagonista a explora e a violenta física e psicologicamente. Além de encobertar o abuso sexual cometido por seu marido e culpabilizar a filha pelo ocorrido, retrata a vulnerabilidade nas dimensões individual, social e institucional, no que se refere à violência sexual. Por outro lado, a educadora, a escola, desempenhou um papel importante no processo de emancipação da situação de opressão e da vulnerabilidade. O filme, nós temos 3 citações sobre ele, onde aqui tentarei passar da melhor maneira possível como seria o papel da escola para ajudar a Preciosa do filme. Mas sabemos que existem muitas outras preciosas passando por essa mesma situação, infelizmente. Creio que onde há ficção, a realidade está também. Esse filme Preciosa ele foi baseado num romance de 1987. Preciosa Jones, de 16 anos, que vive no bairro do Harlem, na cidade de Nova York, com a mãe desempregada, Mary, que há muito submeteu-lhe a abuso físico e mental e sexual. Esse filme é decorrente de Push, um romance de 1986, da autora norte-americana Sapphire. 13 anos após o seu lançamento, ele foi adaptado para o cinema e recebeu 6 indicações ao Oscar de 2010, se tornando vencedora em 2 categorias. Acredito aqui um comentário particular que ele poderia ter vencido outras categorias também, viu? Então vamos lá. No primeiro quesito, Preciosa queria ter um namorado de pele clara e cabelo bom. Eu queria ser capa de revista, mas antes queria aparecer num vídeo da Beth. Minha mãe disse que eu não sei dançar. Falou que ninguém quer ver meu traseiro rebolando. Bom, o que eu vejo? Nessa passagem podemos perceber a representação da rejeição e preconceito em relação ao seu corpo e sua raça, infelizmente. Uma vez que sua mãe se posiciona negativamente sobre ela, queria ter um namorado de pele clara e cabelo bom. Esse desejo acontece pela não aceitação de si mesma e a padronização da sociedade junto com a exaltação desse fenotipo. Isso tudo acontece devido ao que ela passa durante o filme, como a mãe a trata, né? A escola tem como um dos seus papéis a construção moral e ética para mim, né? Assim como também o processo de aceitação e desconstrução desses padrões impostos. No segundo ponto, Preciosa fala: sempre tem algo errado com esses testes. Fica parecendo que eu não tenho cérebro. Fica parecendo que eu e minha mãe, a família toda, que a gente é idiota. Somos só uma gordura feia e preta para ser jogada fora. Vai arrumar o que fazer. Às vezes eu queria estar morta. Aqui eu vejo dessa forma, que nesse ponto podemos ver uma das maiores frustrações entre os estudantes de todas as idades. É o sentimento de impotência ao se depararem com novas provas ou trabalhos escolares. As instituições de ensino usam esse método para validar, através de notas, a capacidade dos seus alunos, o correto,
Muitas das vezes esse sentimento de incapacidade acontece pela falta de oportunidade de expressar seu conhecimento de outra maneira, fazendo assim com que a pessoa não se sinta enganjada quanto à sua sabedoria. Devido a um contexto histórico de preconceito na nossa sociedade, para a personagem Preciosa, é comum atribuir a falta de concentração à sua cor e ao seu peso. Ela sente-se incapaz e julga isso pelas atribuições preconceituosas que são feitas a ela, tanto em casa, no ambiente familiar, como na escola pelos seus colegas de classe. No terceiro ponto, Preciosa fala: minha mãe é uma baleia no sofá. Diz que eu como toda hora, mas vive me obrigando a comer. Aí ela me chama de balofa. Diz que o apartamento é pequeno por minha causa. A única vez que ela sai é para jogar nos números da loteria. Acho que eu vou ficar com ela o dia todo, com as cortinas abaixadas vendo TV, comendo vendo TV, comendo de novo. Pode me ajudar com isso? Tá a fim de falar de outra coisa? Aí nesse momento paira o silêncio. Aqui eu digo que a escola tem como obrigação de oferecer atividades ocupacionais a qualquer indivíduo nela matriculado, a fim de não limitar as ações dessa pessoa, para que se torne bom cidadão e contribua positivamente para a convivência em sociedade. Nessa conversa da personagem Preciosa com a assistente social, é nítido na fala que ela se recusa a ser igual à sua mãe e viver na mesma mesmice. A escola, através da educação, pode mudar. Pode sim. Em quarto ponto, Preciosa fala com a assistente social. Semana passada, a senhora Rain, professora da escola alternativa, mandou a gente escrever o que a gente queria ser. Escrevi que queria ser magra, com a pele clara e cabelo comprido. Ela leu e disse que eu era bonita do jeito que eu sou. Mas de algum jeito agora eu não sei porquê, mas acho que ela está certa. Então aqui eu posso dizer o seguinte, que o incentivo recebido por parte de sua professora faz com que a personagem tenha confiança em si mesmo. Isso faz parte do trabalho da escola. É como eu vejo o que pode ser escola contemporânea. Confiança entre si mesmo, né? E que possa desconstruir a ideia de que seria bonita somente se fosse magra, de pele clara, assim como as mulheres a qual ela se inspira. Este é o papel da escola que, através da educadora, lhe dá uma nova visão de beleza para além daquela mais comum. A diretora diz para Preciosa: você tem 16 anos, ainda está no colegial e está grávida do segundo filho. Isso é correto, Clarence? Paira um silêncio. Está grávida de novo? Pergunta a diretora. O que houve, Clarence? Nessa situação, eu digo que Clarence foi tratada de forma errônea. É obrigação da escola intervir de forma adequada a esse tipo de situação, trabalhando junto com o Conselho Tutelar aqui no Brasil, lá eu não sei como seria chamado, a fim de saber o que se passa na vida dessa adolescente e poder ajudá-la de forma correta, ao invés de julgar como a diretora fez. E esse não é o papel da escola. Definitivamente não é. Ela tem que amparar os seus alunos. Vejo assim o papel da escola na sociedade. Em um sexto parágrafo, Preciosa diz que eu fiz sexo, senhora Listein, diretora, né? Você já pensou um pouco na sua situação? Preciosa, silêncio. Eu estou ferrada. Valeu, eu vou dar a volta. Eu vou voltar para a matemática. A diretora, senta. Sente-se imediatamente. Devíamos fazer uma reunião entre mim, você e sua mãe, Preciosa. Aí Preciosa diz, minha mãe está ocupada. A diretora, tudo bem. E se eu fosse a sua casa? Preciosa, se eu fosse, você não faria isso.
Se eu fosse você, não faria isso. A diretora: então vou ter que suspender você, Preciosa. Não é justo, eu não fiz nada. Eu não faço o meu dever, minha nota não é boa, diretora. Aí a diretora: acontece alguma coisa na sua casa? Se acontece alguma coisa, eu quero que me diga agora. Preciosa fica em silêncio. Bom, do meu ponto de vista, a intervenção da diretora Stein não foi correto. Acredito que ela deveria ser dado apoio à garota, ao invés de tratar essa situação como um problema, o qual não queria lidar. O autoconvite informal para comparecer à casa para saber se sua situação familiar foi precipitada, pois esse tipo de coisa não pode ser tratada desse jeito, acredito eu. Que na situação de ajudar acabou, com essa situação, tentando ajudar, ela acabou assustando Clarence, que não queria que outras pessoas vissem o meio em que ela vive. A diretora queria saber o que estava passando com Preciosa e se dispôs a dialogar com sua mãe, mas devido à situação de violência a que era submetida por sua família, Preciosa não queria que ela fosse até a sua casa. Devido a essa atitude, Preciosa acabou sendo transferida de escola devido à sua segunda gravidez. A escola puniu a Preciosa, mas ela deveria ter agido de outra forma. Pressuponho que no receio sejam que meninas grávidas sejam um mau exemplo para seus colegas. Essa situação evidencia no estado de vulnerabilidade institucional, pois a escola não soube lidar adequadamente com a questão da gravidez, e muito menos identificar a situação de abuso sexual. Além disso, a instituição não oferecia um programa de educação sexual em saúde ou educação em saúde para abordar temas como gravidez na adolescência ou violência sexual. Mais na frente, a mãe de Preciosa diz: você é um imbecil que não sabe merda nenhuma. Ninguém quer você. Ninguém precisa de você. Sai por aí, desculpe o palavreado, mas está no texto, trepando com todo mundo. Trepou até com meu homem. Teve 2 filhos com ele e um deles é animal. Preciosa, ela foi violentada e a mãe acha que ela é a culpada de tudo ter acontecido. E chama a filha dela, que tem síndrome de Down, chama de animal. Bom, aqui eu vejo que a escola deve ter um papel imprescindível nesses casos, pois as crianças passam por lá boa parte do seu dia. O problema é que muitos professores ainda não estão preparados para conhecer e auxiliar os seus alunos. Isso é muito pior no caso do ensino público, que tem a sua deficiência. E isso com certeza é muito pior. Eu digo também que a personagem de apenas 16 anos é estuprada constantemente pelo marido, e se sua mãe, o que já originou em sua gravidez da jovem, sua mãe enxerga como uma ameaça para seu casamento, pois não trata os estupros sofridos pela filha como uma coisa forçada, e sim como livre e espontâneo da garota. Essa é uma realidade de muitas meninas na vida social. Viver em lares abusivos, com falta de estrutura, conforme pesquisa, a maioria dos casos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa, praticado por pessoas próximas, infelizmente, que desempenham o papel de cuidador destas, seja com laços sanguíneos ou não, no caso de padrastos, namorados, tios, até irmãos. A mãe de Preciosa diz: Preciosa está sonhando de novo? Preciosa, eu estou falando com você. Você ouviu o que eu disse? Preciosa, você pegou? Mãe, peguei o quê? Preciosa, o vírus da AIDS. Mãe, não. Preciosa, como é que você sabe? Mãe, eu sei porque eu nunca fiz
Sexo anal. Preciosa, é melhor você ir no médico. Mãe, você vai para casa, Preciosa. Silêncio. Preciosa não respondeu. Se levanta e vai embora. O uso dessa frase como justifica para a não contaminação da AIDS só prova o quão é necessário o uso da educação sexual nas escolas, para que as crianças e adolescentes entendam sobre a prevenção contra as IST, infecções sexualmente transmissíveis. Com isso, poderem se cuidar adequadamente. Então, a escola pode estar colocando em seus currículos esse tipo de orientação, para que as crianças não abram mais a sua mente e que possam não sofrer tantos e poder ter um apoio psicológico para que elas possam ter coragem para falar o que sente. Em um nono ponto, Preciosa diz: eu estou feliz porque estou escrevendo e também por causa que eu estou na escola. A senhora Rain diz que vamos escrever todo dia no caderno. Ela vai escrever pra gente todo dia também. A mãe diz: a escola é uma merda. Ninguém aprende escrevendo em caderno. Ela está errada nisso. Por causa que eu estou aprendendo, eu também penso na Mongo, a filha dela que tem síndrome de Down. Sinto falta dela, meu bebê está para chegar. Também vou ler para o meu bebê e enfeitar a parede dele. Escuta, bebê, a mamãe não é burra. A mamãe ama você. Escuta. Nessa fala eu posso perceber a felicidade de Preciosa por estar progredindo na escola. Isso é muito bom. Mostrando o bom trabalho feito por sua professora. Esse é o papel da escola contemporânea. Com isso fica evidente também a discordância dela em relação ao ponto de vista de sua mãe, que não acreditava na escola e que a considerava incapaz de aprender. Quer dizer, porque ela não foi capaz, ela agia dessa forma com a filha Preciosa. O incentivo dado pelo professor fez com que ela parasse de se sentir incapaz e realmente aprendesse os conteúdos. Estou feliz porque estou escrevendo. Com esse pensamento da Preciosa, mostra o quanto ela é mais engajada nos estudos e que mesmo com sua mãe não lhe apoiando, se sente boa o suficiente para tanto que sente uma vontade de ler para o seu filho, que está para chegar. Preciosa, eu não quero ler tudo que está aqui, só quero dizer do que se trata. Tá bom, os conselheiros da instituição social perguntaram sobre minha mãe e do meu pai, mas não querem saber deles, só querem que eu trabalhe lá, só estão querendo uma empregada. É que eu roubei o meu arquivo e li. Realmente ela roubou o arquivo dela. Só querem que eu trabalhe. Eu quero trabalhar, mas não pelos cheques da assistência. Colega de sala fala. E do que vai adiantar alguém como a Preciosa largar a escola antes de conseguir o diploma e ir trabalhar em alguma casa de gente branca? Ela nunca vai conseguir ser nada se ficar numa merda dessa. Outra colega, a Ronda, ela é uma empregada doméstica. A Ronda é uma empregada doméstica. Bom, aqui eu posso dizer que, diante do que foi lido, as alunas começaram a discutir a situação das empregadas domésticas, sobre salário, turno de trabalho, de ter que abandonar a escola, etc. Na sequência, podemos perceber a concepção crítica do ato de ler, a leitura de mundo, a compreensão do texto e do contexto, tal qual a sua concepção de alfabetização de adultos. Quem entende está como um ato político, um ato de conhecimento. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura dessa não possa prescindir de continuidade da leitura daquele. A linguagem e a realidade se prendem dinamicamente. Freire, 2001.
P11. Ou seja, não há dicotomia entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, pois a leitura sempre se faz através das relações entre o texto e o contexto. Em uma outra citação preciosa, quer dizer, a professora pergunta: onde estava sua avó quando seu pai abusou de você? Onde está a pequena Mongo agora? O que vai ser a melhor coisa para você nessa situação? Preciosa responde: faz muita pergunta, senhora Aranha. Queria poder parar de respirar, só quero ser boa mãe. A professora: ser boa mãe pode significar deixar o Abdu ser criado por alguém mais capacitado para atender às necessidades dela. Abdu vem a ser o filho que ela está para dar luz. Preciosa diz: Dona Aranha, eu sou a melhor para atender meu filho. Começa a amamentar o filho, o olhar é de ternura. A professora: quem vai te ajudar? Como vai se sustentar? Como vai continuar aprendendo a ler e escrever? Preciosa responde: a assistência social ajudou minha mãe, professora. Você viu como a assistência social ajudou sua mãe. Conseguir o diploma conseguindo o diploma, você pode ir para a faculdade, pode ler tudo, Preciosa. Eu estava analisando que, segundo pesquisa, a gravidez na adolescência é uma das principais causas da evasão escolar entre as meninas. Essa pesquisa revela que 35% das jovens aqui no Brasil abandonam a escola, fazem isso por ter se tornado mães, mães na adolescência. Preciosa se contenta achando que a assistente social irá ajudá-la da mesma forma que ajudou sua mãe e passa a não ter mais perspectiva em manter os estudos por conta de seus filhos. Nesse cenário, a escola, para mim, tem um papel fundamental na prevenção da identificação e no combate ao abuso sexual infantil. Na escola, alguns sinais comportamentais, emocionais ou cognitivos acabam ficando evidentes, viu? O que destaca a importância do professor estar atento, sempre atento, a qualquer mudança no comportamento de uma criança. Preciosa fala: porque as pessoas que nem me conhecem são mais legais comigo do que minha mãe e meu pai. Me sinto protegida. Minha avó tem medo da minha mãe. Por isso, não me deixa morar com ela. A Dona Aranha diz para não ter medo de nada. Aposto, mãe. Aposto que ela não tem medo da minha mãe. Minha mãe diz que gay é gente ruim. Mas, mãe, não foram os gays que me violentaram. Gays não me deixaram sentada numa sala para não aprender nada. E não tem gays vendendo crack para o pessoal do Harlem. Bom, mesmo com todos os problemas da vida, Clarence tem uma desconstrução social muito diferente se sua mãe, pois ela sabe enxergar o certo e o errado vindo das pessoas. Preciosa também reconhece todo o apoio dado pela senhora Ryan, sua professora, e que ajuda bastante fazendo além do seu papel de educadora. A senhora Ryan representa muito bem o papel da escola, que aqui é do que estamos tratando para os seus alunos. E além, é assim que tem que ser sempre, pois a escola é a instituição que fornece processo de ensino para os alunos com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural e cognitivo. É o que eu vejo. E no último ponto, a professora fala: lembra que uma vez você disse que nunca conseguiria contar a sua história? Agora escreva, Preciosa. Agora escreva, Preciosa grita: vai a merda. Sabe muito bem pelo que eu passei. Nunca tive um namorado. Chora. Meu pai disse que ia casar comigo. Como ele ia fazer isso? Seria contra a lei. Ela chora nesse momento. Professora vai até ela, a professora vai até ela e diz: escreve, Preciosa. Eu tô cansada, Dona Ryan.
Responde a garota: professora, se não for por você mesma, faça pelas pessoas que amam você. Preciosa responde que ninguém ama ela. A professora diz: as pessoas te amam, Preciosa. Preciosa retruca: não mente para mim, dona Araia. O amor não fez nada por mim. O amor me machucou, me chamou de animal, fez eu me sentir inútil, me deixou doente. A professora responde: isso não é amor, Preciosa. E nesse momento a professora Araia chora: seu bebê ama você e eu também amo você. Fechando aqui, eu digo que temos uma situação de limite, vivenciada pela garota, que se altera quando a professora pede a ela para escrever. Ela carrega e que poderiam levá-las a mudar seu modo de viver. A professora insiste para a Preciosa escrever numa tentativa de romper com a situação limite, mas a aluna se queixa que o amor não fez nada por ela e que o amor a machucou e a fez ficar doente. Raya então responde que isso não é amor, diz que seu filho a ama e ela também. A relação entre a professora Raya e Clarice vai muito além de uma relação aluna e professora. Elas rompem barreiras e apoiam umas a outras na tentativa de se sentir melhor e ajudar a Preciosa com seus problemas. Muitas das crianças que têm problemas em casa têm a sorte de encontrar outras pessoas dispostas a ajudar, e muitas vezes são professores que conseguem enxergar a situação de vulnerabilidade do aluno e passam a intervir na tentativa de um suporte para esse jovem. Aqui eu finalizo o último tópico e eu peço desculpas pela má qualidade do vídeo, mas espero ter passado aquilo que eu entendi como deve ser o papel da escola na sociedade contemporânea. E mais uma vez peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas eu acabo de sair de um plantão bem longo e como hoje é o último dia, eu estou fazendo o possível. Boa tarde e obrigado.